religiosidade e sobre também as características, as marcas de uma seita. E geralmente as características de uma seita estão todas ligadas à religiosidade. O que é religiosidade? É aquele indivíduo que se apega mais nos dogmas da religião, mais nos costumes. Ele é fiel aos costumes, às práticas, às regras da sua religião, em detrimento, muitas vezes, da palavra de Deus. É típico das seitas. É típico das seitas fazerem com que os seus fiéis se apeguem mais nas suas regras e normas sobre as marcas de uma seita. E nesse sentido, Mateus 23 vai nos ser muito útil, porque é um sermão onde Jesus censura os escribas e fariseus. E da mesma forma, como eu quero me dirigir a seitas e religiosidade, os fariseus faziam parte de uma seita judaica também. Era uma seita repleta de religiosidade. Jesus vai condenar isso, e ao condenar vamos aprender muito. E o primeiro ponto que nós vamos aprender, que é a primeira marca das seitas e da religiosidade, é a hipocrisia. A hipocrisia. Versos 1 a 3. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Essa é uma das marcas do religioso. Uma das marcas do adepto da seita. A hipocrisia. O que eles fazem? O que é comum nas seitas? Impor regras, impor leis, impor costumes aos outros. Mas eles próprios não praticam. É muito comum impor leis, regras, normas, apenas por fachada, apenas por aparência, mas que no fundo e na verdade, eles não praticam, são hipócritas. Essa palavra hipócrita é de onde se originou o termo ator. Eles encenam, fingem, apenas parecem ser, mas de fato e de verdade não são. Tome cuidado com a hipocrisia. Não seja um religioso que se preocupa apenas com os aspectos externos da lei. O segundo ponto e a segunda marca de uma seita é a criação de regras que estão além da palavra de Deus. A criação de regras que Deus não criou e não mandou. Veja o verso 4. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Além da palavra, o que acontecia? Os fariseus, além da lei de Moisés, adicionavam mais outras 600 regras, 600 leis, 600 costumes. É comum das seitas adicionarem à palavra de Deus regras que eles mesmos criam. E Jesus ilustra como fardos pesados que eles atam e impõem sobre o ombro das pessoas. As seitas fazem isso, criam leis, regras e obrigam os seus membros, os seus fiéis a andarem na rigidez das suas regras, na rigidez do seu sectarismo, na rigidez do seu legalismo. Elas são legalistas. Isso era comum entre os fariseus. Obrigam a colocar seus fiéis a carregar fardos, leis que estão fora da Bíblia. Não corte o cabelo, não use calça, não se maqueie, não rasgue as pernas, não vá à praia, não use bermuda, não assista a televisão, não vá ao cinema, não coma tal carne. Uma série de coisas. Atam fardos pesados. E o texto diz ainda, e eles mesmos nem com o dedo encostam ou querem mover. Eles são legalistas e mais uma vez são hipócritas. Quantos não se lembram desses líderes de seitas, por exemplo, proibirem assistirem televisão? E os membros descobriam que eles tinham TV guardada no quarto e assistiam toda noite. Proibiam o uso de bebida e se embriagavam dentro das suas casas. É típico da seita e das religiões, a criação de regras que estão fora da palavra de Deus. Terceiro ponto das seitas ou da religiosidade: eles agem com o fim de impressionarem os homens e não a Deus. O propósito da seita é meramente estético. É para impressionar os homens e não a Deus. Veja o verso 5. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar dos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Até aí. Impressionar os homens. O que os fariseus faziam? Filactérios eram caixinhas de couro, com textos dentro. Eles gostavam de amarrar na testa. E tudo aquilo é com a finalidade de serem elogiados, de serem vistos pelos homens. E receber dos homens o louvor. Então a preocupação deles era em ser aprovado pelos homens. As coisas que fazem, a maneira que vestem, é tudo para aparecer, cobrir o rosto com véu, usarem ternos, fazerem orações pomposas, orarem de joelhos.
Tudo isso está inserido no contexto da fé. Orar de joelho, fica bem vestido, tudo bem. Mas a intenção era errada. Aquilo não é feito para Deus. Não era de coração, não era para o Senhor. Mas é para impressionar os incrédulos, impressionar outros irmãos, impressionar a própria congregação. Isso é típico da religiosidade, isso é típico das seitas. Ser aprovado, ou impressionar, melhor dizendo, os homens. E os fariseus faziam isso. Alongam as suas franjas das suas túnicas, ou aquela fita que eles cingiam a cintura, e eram longas, e até os pés. E tudo aquilo era com o propósito de causar impressão, impacto nos homens. Cuidado para você não carregar isso. Cuidado para que você, mesmo vindo à fé verdadeira, ainda não carregue com você hipocrisia. Ainda não esteja com medo e temor de regras de homens, ainda não carregue. Não, eu aprendi assim. Cuidado para não viver uma vida só de aparência. Quarto ponto. Está do 6 ao 12. A busca pelo louvor é outra marca do religioso. Veja o 6. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestre pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra vos chamei vosso pai, porque só um é vosso pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será seu servo. Quem se se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. É comum os membros de seitas, e é comum o religioso, tudo o que ele faz visando o louvor dos homens, o elogio dos homens. É a consequência da atitude anterior. Se eles fazem apenas para ser vistos pelos homens e não para Deus, é com uma intenção, receber dos homens, para quem eles vivem, para quem eles se preparam, o louvor, o crédito, a aceitação. Querem receber a glória dos homens. Por isso, o texto diz, amam o primeiro lugar nos banquetes. Eles gostam de destaque. Amam ser saudados nas praças, ser chamados de rabi. Eles amam serem chamados de anciãos. Amam ser chamados de cooperadores. Amam títulos como de apóstolos, bispos. Eles amam isso. Aqui está dizendo que uma das marcas do adepto da seita é que ele gosta de ser reverenciado. Ele gosta de ser temido. Eu tenho poderes especiais. Eu sou um apóstolo, eu sou um ancião, eu falo cara a cara com Deus. Eu sou uma casta diferente, eu sou diferente. O religioso sectário acha que é só ele no mundo, só ele que está salvo, só ele que é certo. Deus só fala através dele, só escolheu a igreja dele. E por isso ele quer o louvor, a glória dos homens. Usam a religião para se promoverem. Usam a seita, usam a fé, usam a igreja, usam a posição para se engrandecerem, para se exaltarem. Os púlpitos são meras vitrines, onde eles exibem seus talentos com qual finalidade? Receber glória. A santa igreja tal, o santo obreiro tal. Mas não é assim. O correto Jesus ensinou, verso 12. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado. E quem se mesmo se humilhar será exaltado. Ninguém está numa categoria especial diante de Deus. Todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão.